No episódio de hoje, a gente recebe dois convidados de altíssimo nível para uma conversa profunda sobre saúde metabólica, performance esportiva e composição corporal. Ou seja, como reduzir gordura e ganhar massa muscular de forma verdadeiramente saudável. Vamos falar sobre como o controle metabólico impacta diretamente o desempenho físico, a recuperação, a consistência nos treinos e os resultados no longo prazo. Um dos nossos convidados é o professor William Komatsu, especialista em diabetes, exercício e performance. Pós-doutor em medicina esportiva pela Unifesp, o William foi um dos pioneiros no Brasil no uso dos sensores contínuos de glicemia aplicados à prática esportiva, ajudando atletas de elite e também pessoas ativas esportistas a entenderem melhor o próprio corpo e a performarem mais. Hoje, a ideia é aproveitar essa experiência acumulada ao longo dos anos de prática, pesquisa e geração de conhecimento e extrair aprendizados que realmente façam diferença para quem me está ouvindo. Também está com a gente o professor Douglas Barão, nutricionista, mestrando pela Unifesp, que trabalha lado a lado com William. O Douglas é um dos profissionais que mais integra tecnologia e dados na prática clínica, usando informações reais do próprio paciente para orientar decisões nutricionais mais precisas e eficazes. Além da atuação clínica e educacional, os dois também são pesquisadores e atualmente estão envolvidos em um conjunto de estudos que promete trazer um enorme avanço para a prática clínica no Brasil e que esperamos poder compartilhar em breve e vamos ver se podemos até conversar um pouco sobre isso. William, Douglas, é um enorme prazer receber vocês aqui. Vamos aí. Bom, vamos começar com o primeiro tema de hoje, que trata um pouco sobre a personalização, a individualidade dos tratamentos. E com uma visão geral para começar a falar, quero perguntar para vocês como vocês veem a saúde hoje em dia. William, qual é o maior erro que você vê hoje na forma como as pessoas encaram exercício e saúde? Bom, Fernando, eu primeiramente queria agradecer o convite, né, de a gente participar desse podcast. Eu acho que é uma coisa muito bacana, uma coisa muito nova, né, inovadora em falar sobre esse assunto. Você mesmo já citou que eu já faço muito tempo, eu trabalho já isso há muito tempo, e a gente vê a evolução tanto dos sensores de glicose quanto agora a evolução das condutas, né? Então hoje é uma frase que até que o Douglas está até utilizando, né? Que nós estamos enxergando o que era invisível, né? Então, como trabalha muito tempo com a pessoa com diabetes, né? A gente busca talvez uma curva na pessoa que tem diabetes que não existe na pessoa que não tem diabetes, né? Uma pessoa normal talvez não tenha essa curva. Então, antigamente os sensores eram muito ruins, a acurácia é muito ruim, então a gente perdia sinal, a gente, né, eram sensores com fio, você tinha que ficar com ele muito tempo com fio, na verdade 3 dias, né, e você tinha que tomar banho com ele, dormir com ele, só que ele tinha o fio, então era muito incômodo. E você não via os valores e depois você tinha que fazer o download para ver esses valores, para ver o que, né, as variações e tal. Então era muito difícil a gente chegar em algumas conclusões. E no decorrer da evolução, os sensores foram cada vez melhores, né? Mas eu tive um grande problema em relação a isso, né? Porque como eu trabalho muito com exercício, né, saúde, então a gente começa a observar que a gente tem essas variações, até onde essa variação é normal e até onde a gente pode chegar, né, em uma conduta adequada para uma prática de exercício físico, uma performance de exercício físico. Então a gente observa justamente isso, né? Que essas variações, a gente começa a ter uma variação agora maior ou menor, e será que a gente pode ter essas variações ou precisa diminuir essas variações? Então nós vamos falar muito sobre isso, né? E também essa ideia, né, que todo mundo, principalmente no esporte, né, aquelas coisas, precisa ingerir o gel, não pode fazer exercício de jejum, que vai ter hipoglicemia, e eu preciso mais energia, então eu acabo ingerindo carboidrato de rápida absorção. Tudo isso a gente vai falar, e a gente está
tirando muito esses mitos e mudando muito esses conceitos agora, né? Então a gente vê que, de acordo com a fisiologia, não tem necessidade. Então nisso vai ajudar muito na parte da saúde mesmo, em relação, né, a mudanças de hábitos, principalmente em relação à ingesta, né, de alimentos, né? A ordem dos alimentos hoje importa, né? Antigamente você, não, pode comer tudo que, né, vai tudo para o mesmo lugar, né? Mas hoje não, a gente vê que importa. Então eu particularmente, eu tomei algumas decisões, então eu mudei a forma e a sequência, né, de ingesta de alguns alimentos. E com sensor a gente consegue observar se está funcionando, né, ou não. Então, acho que para a saúde, acho que não só para o exercício, mas para a obesidade, para o diabetes, acho que para todas as doenças aí possíveis aí relacionado à variação de glicose, acho que é fundamental a gente entender hoje mais uma variável que antigamente ninguém que não tinha diabetes prestava muita atenção, né? Claríssimo. Então, estamos como em um momento muito bom da saúde, no sentido de que começamos cada vez mais a entender a fisiologia Exato. e temos ferramentas justamente para poder monitorear e o importante que é a segunda capa, depois de ter esses dados, como interpretar esses dados de uma Sem maneira dúvida. inteligente. Bom, muito obrigado. Douglas, muito bem-vindo. Perfeito. Fernando, primeiro um prazer estar aqui, conversar com você, conversar com o meu orientador, amigo William Komatsu. Se eu respondo a tua pergunta, né, a mesma que você fez para o William, assim, ó, eu entendo que a nutrição, ela mudou de patamar de uns anos para cá. Antigamente, a gente começava uma graduação, começava uma pós-graduação, nós entendíamos muito que os números que fechavam de uma forma redonda era aquilo que era melhor para o paciente. E a nutrição, ela nunca foi números, né? E aquilo que o William falou, nós, na verdade, não enxergávamos a resposta metabólica ou a resposta glicídica, se eu posso falar dessa forma, que cada alimento respondia em pacientes saudáveis, né? Como o William trouxe, quando a gente fala de diabetes ou fala de doenças onde que nós temos ali uma alteração glicídica específica, por alguma alteração da fisiologia daquele paciente, não de um paciente saudável, eu não tinha esse conceito em tentar compreender como cada alimento respondia de forma dinâmica ou não para aquele indivíduo. E esse conhecimento que nós estamos tentando buscar agora de uma forma um pouquinho mais diferente, tentando focar na resposta no meio wellness, ou seja, essas pessoas que treinam e buscam o emagrecimento, ganhando músculo, perdendo gordura, ou praticamente no paciente obeso, que busca a perda de peso, ou o atleta mesmo, né, que busca performance, eu acho que a nutrição, ela mudou de uma nutrição que era básica, na minha opinião, porque nós tínhamos simplesmente a resposta numérica sobre o macro, ou volume, ou quantidade em gramas, quilogramas, e agora nós temos definitivamente uma resposta muito mais individual, que não seja somente prescrever uma dieta de forma individual, mas sim a resposta de cada alimento e a resposta que aquele indivíduo vai ter sobre este alimento na busca dele. Claríssimo. Resumindo um pouco, podemos falar que já a saúde, a medicina, a nutrição não é mais uma coisa estática, mas sim uma coisa que vai evoluindo como paciente. Perfeito. Se podemos já falar, fazer uma pergunta assim super de periodista. Quais são os erros mais comuns que você vê das pessoas hoje que têm um impacto ruim no metabolismo geral, assim falando? Fernando, assim, ó, eu acho que eu comecei a estudar o metabolismo em si há mais ou menos 7 anos atrás, quando eu comecei a dar aula para pós-graduação médica, né? O professor Komatsu dá aula há muito mais tempo que eu, ele estuda o metabolismo com certeza há muito mais tempo que eu, porém eu não tinha minha prática clínica o uso da calorimetria indireta, né? Que é essa forma de tentar compreender a troca de oxigênio por dióxido de carbono e tentar observar Vamos falar sobre isso. a resposta desses indivíduos. Então, quando você me pergunta assim, quais são os maiores erros que eu vejo hoje quando a gente fala de emagrecimento ou em dietoterapia, nós entendemos que o metabolismo, muitas vezes, ele pode estar com um processo de hipometabolismo ou um processo de hipermetabolismo.
E o que eu vejo? Que quando a gente fala de obesidade, eu acho que a maioria das pessoas entendem que a obesidade ela se cria só por hiperfagia, aquela paciente que come muito e toda hora come grandes volumes. E não é assim. A paciente ela vai treinando ao longo prazo a diminuir a sua taxa metabólica basal. Por quê? Eu vou falar o que eu falo em todos os eventos que eu vou, em todos os podcasts, padrão. Por que eu falo da palavra padrão? Porque hoje em dia, a correria do nosso dia, né, o paciente às vezes tem que levar o filho para o colégio, ou muitas vezes não tem tempo para comer no trabalho, almoço, acaba pulando refeições, e isso acaba gerando esse hipometabolismo, fazendo que um indivíduo que normalmente tinha um metabolismo, uma condição estável, favorável, ele acaba se colocando numa posição frágil, onde que aquele metabolismo entende que quanto menos substrato eu tenho, mais eu tenho que armazenar, porque eu não sei o momento que eu tenho aquela energia disponível. E isso, na minha opinião, hoje em dia, é a maior fraqueza de ambos os públicos. E eu não deixo isso só para o paciente obeso. Eu falo até do atleta. Hoje a gente tem diversas mulheres que treinam em alta performance, querem melhorar a composição e acabam adquirindo o Red S, né, que é a antiga tríade da mulher atleta, por uma falta nutricional, ou mesmo atletas de fisiculturismo que acabam, às vezes, fazendo uma restrição energética muito severa, adquirindo o hipometabolismo. Isso não é difícil de se ver, né? Então, eu acredito que hoje, se eu coloco um alicerce assim, em relação... Qual que você acha que é a maior problemática envolvendo? É a falta de ingestão energética para o objetivo ideal seu. Muito interessante. Isso tem alguma ligação com todas as práticas de jejum intermitente e demais? Assim, o que a gente tem, Fernando, de evidência? Tem vários trabalhos, vertentes diferentes, pensamentos diferentes. Eu acho que o jejum, ele se mostrou muito eficiente para melhora de perfil metabólico, insulina, glicose, hemoglobina glicada, por algum tempo. Porém, ele não deixa de ser uma restrição calórica. E o quanto você bota ou pesa a mão nessa restrição calórica, com certeza pode levar esse indivíduo a ter um hipometabolismo. Mas não que o jejum não seja favorável. Com certeza ele pode ajudar muitos indivíduos a ter um start inicial, uma diaterapia, funciona muito bem na resistência à insulina. Porém, o cuidado é a ingestão energética ideal. Todos nós necessitamos de um número mágico que a gente pode falar que é a taxa metabólica basal com treinamento, etc, né? Então, descobrir isso e seguir uma linha de raciocínio que gere você esse resultado, na minha opinião, é um dos grandes males que nós temos hoje quando a gente fala em relação à qualidade de vida, emagrecimento. Se eu posso falar dessa forma. Não, fica claríssimo. Como falávamos com William, o momento da medicina em qual estamos, que temos cada vez mais acesso a dados, a interpretação desses dados, a importância de usar esses dados e não de ficarmos, a famosa frase que sempre falamos nós, de achismos e trocar achismos por dados reais, mas ir pro dado personalizado, que é possível interpretar dados de um indivíduo específico, para não seguir regras universais de, sim, para todo mundo, jejum de 16 horas vai ser emagrecer. Talvez para certas pessoas pode ser um tiro no pé, e isso acho que é muito interessante, e que nós, como indivíduos, temos que aproveitar esse momento no qual estamos para nos assessorar e consultar com os profissionais que sabem do assunto. Muito interessante. Sobre isso, e voltando pro esporte, né? Uma mistura entre esporte e nutrição. Hoje, todos conhecemos alguém que está muito em tendência, eu sou dessas pessoas, treinamentos de triatlon, de maratonas, endurance e outros esportes, né? Todos eles têm uma particularidade, que é a necessidade de uma boa nutrição. E essa boa nutrição tem que ser pré, intra e pós-treino. Agora, algo muito interessante que venimos falando há muito tempo já juntos é a importância de Vamos focar no intratreino. Então, talvez, William, você poderia nos explicar um pouco qual é a regra geral que temos hoje no intratreino que todos seguimos e por que já trazer essa polêmica de por que não funciona e o que podemos fazer para que o intratreino realmente potencie nossa performance esportiva?
Isso é muito interessante, né, Fernando? Porque o que acontece? Nós somos indivíduos totalmente diferentes, né? E também esses esportes, principalmente, né, que você citou o triatlo, você depende de 3 esportes ali, 3 modalidades, onde você pode performar mais uma e menos na outra. Então, acho que essa individualidade é fundamental daqui para frente. Já se falava isso há muito tempo atrás, né, em relação à alimentação, em relação a treino, e agora em relação a essa ingesta para você ter um treino adequado, para você ter uma competição adequada, para você ter uma performance adequada. Então, hoje a gente vê através do sensor de glicose justamente isso, né? Então, esse intratreino, para alguns, talvez seja interessante, porque cada um tem uma capacidade de armazenamento, a gente fala de glicogênio muscular, né? Que é o combustível do músculo. Então, uns têm maiores, outros têm menores, mas o que a gente acaba vendo, né? Essa orientação geral que no quilômetro 7, 8, sei lá, todo mundo tem que ingerir um gel de glicose ali. Mas cada um tem um tanque de combustível, cada um tem uma resposta, cada um tem um gasto diferente. É a mesma coisa de pegar um carro, né? Então, carros de diferentes marcas, diferentes potências, vão ter diferentes consumos. E essa padronização que não deve ser feita, né? E dependendo da atividade, você não consegue aquela ideia, né? Ah, você precisa comer alguma coisinha, né? Aquela orientação, come alguma coisa, senão você vai passar mal durante a atividade. Dependendo do que a pessoa come, eu já tive vários atletas amadores fazendo isso. Come até demais e aí passa mal porque comeu demais. Então o corpo não sabe se manda energia para as extremidades ou se ele faz a digestão. Porque aquela digestão, para ele virar energia, vai demorar ali 2 horas ali. Então não adianta ele comer achando que meia hora vai dar energia. A energia, se for feita uma atividade de manhã, é do jantar de ontem à noite. Né? Então demora todo esse processo. Então as pessoas acham que aquele gel é um milagroso, né? Então ele ingere aquele gel e já vai dar energia, é o espinafre do Popeye, né? Então não tem como, é um processo demorado. Mas muitas vezes, por não visualizar isso, há uma necessidade mais psicológica do que fisiológica. Então ele acha que precisa, ele ingere aquilo lá e ele acha que, não, isso aqui que está me dando força, isso daqui que está me... Né? E na verdade não. Então, essa individualidade é fundamental. E hoje a gente consegue fazer isso com IEDA, consegue fazer com sensores de glicose. Então, é fantástico isso. A gente consegue ver essas variações de glicose. Então, por exemplo, eu tinha um atleta amador que ele ia correr e o nutricionista mandou ele tomar, né, suco de beterraba e não sei o que, era 500, 600 ml ali, negócio denso, que ele falou que tinha, às vezes, que tinha que tomar até com colher, que é um negócio... Ele não conseguia correr, que ficava pesado, né, e não tinha necessidade nenhuma. Aí eu comentei com ele, vamos fazer um teste, tira tudo isso, vai treinar, né, sem... Foi o melhor treino da vida dele, correu leve, e aí começou a entender, mas só conseguiu, né, entender isso depois que ele começou a olhar os dados dele, depois que ele começou a ver essa variação de glicose dele. Então, acho que para o esporte é fundamental, né? Eu acompanho alguns esportes, alguns atletas olímpicos, né? E também é fundamental, porque o que acontece? Os atletas olímpicos, eles são muito disciplinados, porém, eles treinam muitas horas. Né? Então a gente precisa adequar esse tempo de treino, né? Então tem uma menina da ginástica artística que treina lá 4 horas. Então o que ela come, né? Então isso tem que ser adequado. Tem necessidade, ela sente fraqueza, sente moleza, sente, né, falta. Então a gente consegue visualizar isso com o sensor de glicose. Então é fundamental hoje, não tem como, né, de você fazer um alto rendimento. Eu não digo alto rendimento somente para atletas profissionais, né? Eu acho que qualquer atleta ou qualquer praticante de atividade física quer um bom resultado. Seja ele no emagrecimento, quer baixar 1 minuto lá na corrida, quer aumentar um pouquinho o peso na musculação. Então, acho que é fundamental, pelo menos, ter essa experiência. Não tem que, né? As pessoas vão perguntar, mas eu vou ter que usar ele toda hora, todo tempo. Não, você pode usar durante o período, entender qual que é o seu metabolismo, retira, depois faz novamente mais para frente, até se adequar, até você conseguir compreender o seu metabolismo. E aí você consegue evoluir. Muito interessante. Tenho um comentário engraçado até. Eu já escutei pessoas, atletas amadores, falando, eu estou na bike e pego o gel no quilômetro, não sei, 40 e sinto como minhas pernas recuperam o poder. Então esse pensamento da psicologia também é super importante. Sim. Mas sempre o nosso objetivo como o seu objetivo como
treinador dessas pessoas é melhorar a performance. Agora, que ferramentas temos hoje para poder medir todos outros esses fatores que estão influenciando nessa performance? Obviamente a glicemia é uma muito simples de medir e que podemos medir e que com esses dados de glicemia, da rotina da pessoa, de dieta, etc., dá para, tipo, com bons algoritmos poder interpretar isso e associar a performance como resultado. Que outras coisas podemos medir? Hoje nós temos alguns sensores não, né? Mas há uns medidores de desidratação, né? Ou de hidratação, né? Que acho que isso é mais importante. Então hoje a gente vê que a hidratação é mais importante do que uma ingesta de carboidrato. Acho que o Douglas, né, pela reação dele aqui, ele concorda muito bem comigo. Então você tem uma necessidade mais de minerais mesmo, tá? Pelo suor, porque, né, você acaba tendo, né, um desgaste maior aí com sódio, com potássio, com outras, né, com outros itens aí, né, com outras variáveis que somente a glicose. Então a glicose a gente vê que é um fator que a gente consegue resolver fácil. Mas esses outros, né, a hidratação é fundamental, né? Eu acho que a maioria das pessoas acabam quebrando, né? Não consegue atingir os seus objetivos, talvez esteja desidratado. Mas aí uns ingerem cápsula de sal, outros ingerem uma série de substratos, mas tem necessidade, né? Então uma das coisas, a gente tem agora uns PETs que você cola, né, no corpo ali e ele vê o nível de hidratação, desidratação que você está. Mas na prática, isso não é todo mundo que tem esses pets, tem essa facilidade. Eu costumo falar, poxa, você costuma suar muito? Costumo. Você perde muito sal, né? Fica o branco, tal. Então faz o seguinte, corre ou pratica o exercício com uma camiseta preta, terminou o exercício, pendura ela, deixa ela secar. Então vê o quanto que fica de branco ali na camiseta. Então quanto de sal ele perde ali, né? E aí vê a necessidade realmente de sal ou não. Porque muitos aí acabam ingerindo um monte de sal, a pessoa nem sua, nem perde sais aí e acaba até tendo um risco maior até, né, até de vida, né, pelo fato de ter muito sódio aí circulante. Então é fundamental, né, e principalmente quem faz performance, né, endurance. Quem faz endurance é muito complicado. Professor, deixa eu fazer um acréscimo no assunto, porque o que o William falou agora, Fernando, assim, eu trabalho com triatletas lá em Florianópolis há alguns anos. É claro que o meu foco hoje em dia não vem sendo trabalhar com esse público de forma específica, mas eu trabalhei durante muitos anos. E Florianópolis é um dos berços ali do Ironman, né? Então nós temos diversos grupos, pessoas vêm do mundo inteiro para participar. Teve um trabalho muito interessante que foi feito em 2011. Esse é um trabalho mais antigo, né? Claro. Mas esse trabalho reuniu a maioria dos participantes do Ironman que toparam fazer, eu não me lembro do N aqui para eu não mentir para vocês. E eles queriam observar a taxa de hiponatremia e desidratação de atletas profissionais, que são atletas praticantes que estão buscando ali as primeiras colocações. De forma surpreendente, eles observaram que a maioria dos atletas com própria instrução, por falta de climatização, por falta de medir taxa de sudorese, como ele acabou de falar, de medir taxa de perda de sal, de não saber o peso pré-treino e pós-treino, eu falo treino dentro da climatização e dentro do processo de entender o ambiente que eles estão, eles observaram que diversos atletas tinham uma taxa de desidratação muito maior do que se esperava para esse grupo específico que não são amadores. Aí a gente fala de atletas que, teoricamente, são acompanhados por nutricionista, por médico, por educador físico, por preparador, ou muitas vezes, por serem profissionais, fazem aquilo que a gente escuta, né? Como você acabou de falar que você escutou, né, Fernando? Certo. Vou tomar carbogel a cada 45 minutos? Quanto de água eu tomo? É livre demanda a água? Como é que eu faço? Qual que é o momento? Eu acho que isso que a ciência, a tecnologia, o William, que é do IBTED, que, né, estuda a tecnologia 24 horas, a vida dele é isso, pode falar muito melhor que eu, como ele já, né, se expressou, mas eu acho que essa é a maior problemática quando a gente fala de atletas de endurance. Tá, eu concordo 100%, professor, porque a gente bate o olho em qualquer trabalho, tá, professor? E a gente replica isso na prática, tá? Então, o carboidrato eles mantêm lá em cima, numa hiperglicemia, parece que é algo que, sei lá, não sei, é um padrão geral de qualquer atleta que faz duatlon ou os 3 esportes unidos, né? A natação, o ciclismo e a corrida.
E a água, às vezes, é muito livre demanda. Isso que o William acabou de falar, de pendurar a camiseta via taxa de perda, cara, são raros. E às vezes pisam no consultório, cara, atletas top de linha. Pisam no consultório, muitas vezes ele, mas o que é isso? Nunca ninguém me falou. Sabe, são coisas assim que eu acredito que hoje já mudou muito, mas na época que eu tinha um grande acesso a esses atletas, cara, era o que eu mais via. Tá? Então a gente está falando de pessoas que são, teoricamente, estão concorrendo por medalhas, né? Atletas profissionais, vamos falar dessa forma. Né? São profissionais. São profissionais. Sem dúvidas. Eu coloquei, só para ter um parênteses, eu coloquei em pilotos da Stock Car, né, o sensor de glicose, e ao mesmo tempo fui entender, né, porque como chegam para mim atletas de todas as modalidades, aí chegou os pilotos da Stock Car, e é interessante que o carro, dependendo do local, né, da pista, pode chegar até 60 graus dentro do carro, Cara, né? Mais um macacão, e eles não têm o ar-condicionado no carro, né? Então, Não, pesa muito. E aí, assim, qualquer abertura que você coloca ali, né? Então, acaba tendo um arrasto maior, diminuindo, né? A aerodinâmica, tudo isso. E aí eu coloquei um termômetro dentro do macacão e um termômetro fora do macacão, né? Para ver a temperatura que alcançava ali e media eles antes da corrida e pós-corrida, com macacão e sem macacão. Né? Isso é uma corrida que eles fazem, é uma corrida de 30 minutos só. Então, eles ficavam muito preocupados em relação à questão, né, do carboidrato, que 30 minutos não tem necessidade de você ter uma reposição de carboidrato. Mas, em compensação, sais são fundamentais. Né? Então, a gente fazia... E eles também não bebiam água, porque a água dentro do carro vira um chá, né? Fica quente, então eles nem bebiam água. Então, foi uma observação muito importante em relação a isso. Então, a gente observa que, realmente, né, dependendo do esporte, a variação da glicose dele ali praticamente não tinha nenhuma, porque não tinha uma ingesta, nada, não tinha, né, uma variação, nenhuma queda muito brusca. Mas em relação a suor, a sais, são mais importantes. Então, acho que precisa pensar muito nisso, né? Hoje, eu sempre falei isso há 20 anos atrás, já estudo diabetes desde 2000, 99, 2000, foi quando eu coloquei os sensores. Então, sempre isso aí eu ficava com essa dúvida em relação, existe hipoglicemia para quem não tem diabetes? Né? Para quem tem diabetes, toma um medicamento, tem um risco, lógico, pela insulina circulante, né? Ativa tudo isso. Mas para quem não tem diabetes, você tem glucagon, você tem os contrarreguladores, você tem reserva, você tem... Então, pode ser que tenha uma neuroglicopenia, uma coisa muito rápida, mas recupera. Mas ele tomou um copinho de açúcar Então, eu fiquei numa corrida antigamente, as corridas de rua aqui, eu ficava na tenda médica, chegavam aqueles atletas, né, com uma expressão de hipoglicemia, e eu fazia a ponta de dedo, eles estavam com 90, 100, só que aí a gente ia ver a pressão deles, estavam com hipotensão. Então, a hipotensão e hipoglicemia são muito parecidas, né? Você consegue identificar logo de cara. Mas dava qualquer coisa de açúcar, ele melhorava. Tá, mas se você não desse, também ia melhorar. Né? Então, hoje a gente vê essa necessidade de você monitorar, falar, não teve hipoglicemia, não tem. E, né, quando a gente coloca, eu acho, né, o Douglas, a não ser que você tenha, né, uma disfunção, uma hipoglicemia reativa, tá? Aí tudo bem, mas... Então, essas coisas não, vou ficar em jejum, não posso porque eu vou ter hipoglicemia. Então, isso daí agora, a gente visualizando, não tem como. Né? Então, você tem valores baixos, não necessariamente hipoglicemia. E o que é a hipoglicemia? O que é o valor de hipoglicemia para a pessoa que não tem diabetes? Ele não tem esse valor. Né? Então, você pode ter valores baixos e valores altos. Mas aonde que está a normalidade disso? A gente ainda está meio estudando. E é mais fácil nós observarmos pacientes ou atletas que comem com essa hipoglicemia reativa ou com essa hipoglicemia pós-prandial do que jejum. Né? Então a gente observa isso de uma forma muito mais clara quando você tem um montanha de glicose. O que o William falou, concordo 100% com ele, porque a resposta da glicose, quando você tem essa confusão, se você está com hipoglicemia ou não, como o William sempre comentou comigo, né, e me ensinou, não existe uma hipoglicemia, ou nós nem sabemos se existe, para um paciente ou um indivíduo que não tem diabetes. Então, assim, o que eu observo é que é muito mais fácil meu paciente, quando ele consome algo, ele ter essa hipoglicemia pós-prandial ou reativa e ter uma causa clínica específica, se eu falar de composição corporal ou alteração por isso, ou até de treinamento, do que ele estar em jejum, né? Isso é algo que... Em jejum a gente fala, né, William, não ir treinar em jejum, mas não ter algum carboidrato ou algo durante a atividade física, né?
Eu acho que isso daqui, para complementar, eu acho que o que a gente vê, né, que as pessoas, na verdade, é a mudança rápida da queda da glicose. Não necessariamente é um valor de, né, baixo de hipoglicemia, mas a mudança muito brusca pode dar justamente isso, né? Uma sensação de letargia, uma sensação de moleza e tal, que isso daí pode ser parecido com uma hipoglicemia, mas na verdade foi uma mudança muito brusca, né? Então ele ingeriu aquele monte de carboidrato, chega a 200, aí o pâncreas libera um monte de insulina, tem aquela queda, vai para 80 de uma vez, então você pode ter essa sensação. Então é um risco para quem pratica atividade física ou exercício físico ficar ingerindo carboidrato de rápida absorção, que pode bater esses 200. Eu acho que fica claríssimo, mas o risco real está na desinformação, né? Sim. No desconhecimento. Sim, Fernando, assim, ó, eu tenho uma paciente minha, a Gabriela, que eu já comentei com o professor, que é uma nadadora nível olímpica. A Gabriela é júnior, na verdade, ela fez 15 anos agora. E o mais engraçado, William, porque o treinador dela tinha um conhecimento que foi repassado para ele, provavelmente quem educou ele nesse sentido. Sim. E eles ficavam fazendo ponta de dedo nela e falavam para mim da seguinte forma, que a glicemia dela tinha que ficar em torno de 140, 180 durante todo o treino. Se não estava em 180, eles suplementavam com carboidrato. Aí eu pergunto para você, até que ponto a gente entender a resposta individual daquela atleta e saber por que aquele carboidrato é efetivo, ou será que ele é efetivo ou não para ela, vale a pena ficar deixando aquela atleta em hiperglicemia toda hora por um medo dela quebrar na piscina por uma hipoglicemia. Então você corrige algo que você não sabe ou que não existe. É isso. Então, o que eu percebo trabalhando com atletas de nível profissional, nível olímpico, como o William trabalha, é que às vezes eles preferem ter o a mais do que apostar na assertividade. Sabe? Como eu não tenho aquela tecnologia ao meu favor, eu não uso ela, eu vou apostar no a mais, porque eu não quero errar por isso, é uma variável a menos, eu entendo dessa forma, né? Porque daí eu vou apostar na dieta, eu vou apostar no treino ou no descanso, né? Então acredito que isso seja um divisor de águas que nós temos hoje em dia para trabalhar com esse público que depende, na verdade, de nós para conseguir um resultado melhor dentro da tecnologia e da expectativa que eles têm. Né? Exato. Eu já conheci, por exemplo, times de elite, de profissionais, que eu me faço responsável, né? Que acham que a melhor opção é enviar aos atletas na quadra com 200 miligramos por decilitro de glicemia, achando que tipo vai estar super cargados de energia e vão performar muito melhor. Então aí é óbvia a pergunta que nós estamos fazendo, né, hoje como a audiência do podcast, que qual é a faixa ideal para performance, como eu sei qual é minha faixa ideal, como posso medir isso e como posso usar a tecnologia no meu favor para isso, e talvez depois podemos até falar o que estamos fazendo desde a IEDA para isso. Sim. Mas essa pergunta... Alguns estudos mostram, né, que em torno de 100, 110 você tem uma melhor performance, né? Glicoses altas, né, glicemias altas cai rendimento, glicemias baixas cai rendimento. Então, eles estão vendo um range disso. Então, se você for pensar, né, hoje nós almoçamos agora há pouco, então, se você fizer a ponta de dedo, não está em torno de 90, 100 aqui, né? É abaixo de 100 até. Então, quer dizer, nós estamos com uma glicose adequada para um bom rendimento. Vai chegar a 60, 40? Não vai. A gente tem contrarregulador, a gente vai ter, né, anel glicogênio, tudo isso. Então, não vai chegar. Então, se você conseguir manter. Então, glicoses alta, você fica mole, você perde. As pessoas que têm diabetes que o digam, né? Então, começa a subir a glicose dele, né? Não tem motivação nenhuma. Então, eles mesmos falam, né, que quando eles estão lá próximo ao 100, eles têm um rendimento melhor. Só que para eles é um risco muito grande eles conseguirem manter ali, né? Fica uma margem muito pequena ali para, né, para depois ter uma queda e uma hipoglicemia. Mas pessoas que não têm diabetes, é tentar manter isso, né? Então, não tem necessidade de ficar ingerindo carboidratos, né, de rápida absorção. Hoje a gente está, né, substituindo para quê? Carboidratos de baixo e médio índice glicêmico, né, de mais lenta absorção e uma duração maior, né? Então a gente tem, por exemplo, a isomaltulose, né, que é a palatinose. Então ele tem uma absorção mais lenta, o pico dela é menor, só que você tem que ingerir 1 hora antes de você iniciar, porque ela demora 1 hora para começar a agir.
Então, antes de você sair para o treino, né, 1 hora antes você ingere o suplemento ali e depois, na hora que você realmente precisar, ele já está pré-disponível ali. Então, é uma estratégia muito bacana, né? Mas aí para atividades também acima de 90 minutos, né? Eu vou fazer uma musculação de 1 hora, não tem necessidade, né? Eu vou fazer uma corridinha mas então para corrida de 10K, de 15K eu preciso? Depende, não é a quilometragem, a distância, sim o tempo que você faz, né? Então para um cara amador, 10K ele vai demorar 3 horas, aí ele vai precisar. Agora para um profissional vai meia hora e acabou, entendeu? Então não vai precisar. Então é o tempo, quanto tempo você demora para fazer esses 10K? Eu demoro 2 horas e pouco. Então é preciso. Não, 50 minutos eu finalizo. Então talvez não tenha necessidade. Então é muito individual. Né? E assim, se eu posso acrescentar, William, assim, tirando um pouco do esporte, pensando em tempo de corrida ou, né, do evento que ele vai participar, assim, quando a gente fala de corredores, né, até puxando aqui um pouco o assunto porque a gente está tentando investigar, eu acho que a corrida é o esporte mais popular que tem, porque você coloca um tênis e você consegue praticar. E o que nós mais vemos hoje são pacientes, praticantes de corrida, fazendo ingestão prévia de algum tipo de carboidrato, não importa se seja suplementar ou não. E o mais engraçado, quando a gente fala de corrida, a ideia do paciente não é assim, vou completar 10 km, eu vou completar 15. Não, a ideia é que ele está correndo em uma zona determinada por aquele grupo de corrida ou por alguém que indicou para ele. E a ideia daquele paciente é perder peso. Só que eu pergunto para vocês, quando a gente está num ambiente que é extremamente catabólico, que é um ambiente estimulado para MPK, que é uma via enzimática, né, proteína quinase dependente de AMP, projeta lipergestão-alfa, projeta melhora de biogênese mitocondrial, você tem o início ali da corrida fazendo uma quebra de lipólise. Qual que é o sentido de eu estar praticando algo, buscando uma perda de peso ou buscando uma melhora na minha quebra de triacilglicerol e fazer o uso de algum carboidrato que vai estimular ATP, estimular outra via que vai bloquear todo esse sistema quando o teu objetivo é simplesmente correr para a qualidade de vida e perder peso? Então, por isso que eu falo, quando a gente entende bioquímica e fisiologia e começa a compreender as respostas, para quem que é esse carboidrato? Né? Que ele falou, poxa, vai passar de 90 minutos, vai passar de 2 horas? Ok, mas quem que é? É alguém que está buscando tempo ou não? É o corredor amador, que é o que a gente mais tem. E hoje, eu acredito que o professor vai confirmar o que eu falo, o que eu mais vejo são pacientes pisando no meu consultório. Douglas, eu corro, o que eu como pré-corrida? Eu falo, não, você pode ir em jejum. Tá, mas de tarde eu almocei, eu vou correr sem nada. Não, mas por que você vai correr no meio da tarde e vai precisar de um carboidrato ou de algum alimento? Tá, mas eu vou passar mal. Então você passa mal, depois você repete, passa mal de novo, teu corpo vai se acostumar. Fala, sério? Por que eu falo isso, né? Eu falo brincando, mas por quê? Porque às vezes é mais psicológico, como a gente está conversando, do que realmente aquilo é necessário para o indivíduo gerar uma resposta, que ele imagina que ele nem sabe qual que é a resposta que ele está buscando, né? Então, acho que isso é algo importante. Imagina ele utilizando o sensor de glicose, né? O IEDA, em tempo real, ele consegue, né, visualizar ali a glicose dele e falar, realmente, para mim a glicose está ótima, não tem necessidade de comer. Então é fundamental isso. Então, né, então ele consegue, né, que eu falo, antigamente a gente andava do carro, só que não tinha um mostrador de combustível. Você não sabia quando ia acabar ou quando não. Você estava totalmente cego. Hoje não, você tem o mostrador de combustível. Será que tem necessidade? O tanque está cheio, né, que eu sempre falo. É um exemplo que é muito prático, né? Se você resolve viajar logo cedinho de casa, de carro, o que você vai fazer? À noite você vai lá, abastece o carro, deixa o carro prontinho. De manhã cedo você pega o carro e já sai. Tem necessidade de você passar no posto de gasolina de novo, encher mais o combustível? Não precisa, está cheio. Então não tem necessidade. O que nós estamos observando agora é que ele está com uma glicose adequada, que ele está com uma condição adequada para um exercício físico, né? Então é muito disso hoje, né? A pessoa mal e mal iniciou os exercícios físicos, mal e mal iniciou, né? E já está buscando o suplemento. Qual é o whey que eu tomo? Né? Eu já comprei meu whey e tá mudando até brinco, né? Fala assim, eu comprei esse whey, professor, qual é a melhor atividade física? Qual é o melhor exercício para mim por causa desse whey? Então, hoje em dia, então a gente precisa parar com isso, né? Consultar um nutricionista, ver se há necessidade mesmo. Eu prefiro que coma mais do que suplemente. O suplemento é suplemento. Se você não conseguir atingir, você suplementa. Caso contrário, então essas ideias, mas a palatinose é um suplemento? Você não quer? Então tem algumas estratégias, né? Então você
não comer somente o carboidrato sozinho, né, isolado, comer com uma gordura, uma proteína antes, então você retarda essa absorção, diminui o pico. Então a gente tem estratégias diferentes que dá para ser feita com alimentação, não somente com suplemento. Não tem caminho mais curto, tem que trabalhar, né? Exatamente. Eu vou fazer uma provocação. Acho que é muito interessante para vocês dois. É muito relacionado. Voltando um passo atrás, vocês, desde o ponto de vista de pesquisa, estão literalmente mudando o paradigma do cuidado metabólico no Brasil. Então, por um lado, gostaria de saber, basado nos dados de monitoramento de seus pacientes, que tipo de decisões vocês conseguem pegar para melhorar a performance, já seja atlética, mas também emagrecimento saudável e demais de seus pacientes. E voltando à performance atlética, ao exemplo da palatinose. Para todo mundo, deveria tomar palatinose uma hora antes de fazer esse exercício físico, de endurance, etc. Ou é personalizado também? Quer começar? Então, assim, ó, eu acho que eu vou começar falando uma história que é interessante, porque ela aconteceu há pouco tempo. Tem uma aluna minha de mentoria, uma médica, que ela é uma médica excepcional aqui do Espírito Santo, e eu falo o nome dela porque com certeza a Mariana vai ver e vai gostar. A Mariana é uma médica de esporte, excepcional, muito competente, e a Mariana, ela joga beach tênis. Cara, ela joga diariamente. É que ela sabe que foi mordida pelo beach tênis, tá toda hora fazendo liga e jogando diariamente. E ela sai do consultório para jogar beach tênis. Então, ela gosta muito de esporte. E nós utilizamos o Ieda nela e o monitoramento de glicose. E o mais engraçado é o seguinte, a individualidade é algo impressionante. Porque assim, quando a gente pensa em nutrição, qual que é a nossa ideia? Que a gente tem macronutrientes que são inteligentes, outros talvez não sejam tão inteligentes pelo perfil dele. Tem frutas que podem responder muito bem e, teoricamente, uma fruta responde muito melhor do que um pão francês, né? Ou um pão de sal, né? Como falando os mineiros. Porém, quando a gente começou a analisar o monitoramento de glicose, a Mariana usava a banana da terra como pré-treino para beach tênis. A glicemia dela ia 288 e tinha uma queda numa velocidade absurda. Graças a Deus o pâncreas está saudável. Absurda. E eu comecei a observar aquilo, eu falei assim, Mariana, olha só, você vai pro campeonato, você usou banana da terra, você usou Gatorade, né, falando o nome do suplemento aqui, acabou usando repositor de eletrolítico com maltodextrina, e ela quebrou no meio da competição, teve cãibra. Eu falei assim, cara, vamos estabelecer alguma individualidade, tentar compreender a resposta tua. Aí eu prescrevi para ela pão francês com doce de leite pré-competição. Cara, olha só, olha o link. Agora as perguntas palatinose é para todo mundo, como você falou. Pão francês. O pão francês, a glicose dela não passou de 110. Com doce de leite. Doce de leite, exatamente. 60 gramas de doce de leite. E o doce de leite, na verdade, as pessoas falam que é de alto IG, mas na verdade ele é moderado, é a sacarose, né? Não tem uma glicemia com picos assim tão elevados, depende da resposta individual, é claro. Mas, por que eu falo isso? Quando a gente tem um monitoramento de glicose, quando a gente tem tecnologia, eu consigo entender como que aquele tipo de substrato vai representar dentro da individualidade daquele paciente. Eu estou falando de uma mulher jovem, uma mulher que tem uma boa composição corporal. Não estou falando de uma pessoa obesa, que fala, Douglas, mas então respondeu mal a banana porque ela é obesa? Cada carga glicêmica do índice glicêmico, se eu falar de carga ou índice, o pão francês, o doce de leite, teoricamente era para responder muito pior, que a carga e o índice dos dois unidos é muito pior. Então, se eu posso responder para você, assim, se todo mundo tem que ter esse tipo de resposta, o cara de baixo IG, pré-treinamento, o que nós estamos tentando entender é qual que é a individualidade. E, primeiramente, será que o tipo de carboidrato importa? E eu acredito que pela individualidade e pelo tipo de atividade física, mulher, homem, com certeza importa, mas hoje a gente enxerga isso. Tá? Então, se eu posso deixar assim mais uma visão um pouco diferente dentro daqui do meu ponto de vista. Eu tenho um atleta amador, corredor, e ele, né, fruta é saudável. Então ele tomava comia uma salada de fruta antes da corrida. A glicose dele é 260, 70 ali, né?
Eu falei, não, tá vendo? Não tem necessidade dessa fruta aqui. Vamos É fazer. isso. Aí, com medo, o que ele fez? Metade da salada de fruta. E depois ele comia a outra metade quando ele voltava. Também tava dando baita pico. Tira a salada de fruta ou come um queijo com a salada de fruta. Diminui um pouquinho a salada, come o queijo. Não, porque é aquela coisa ainda psicológica, né? Não, eu preciso comer alguma coisinha, né? Aquela coisa de anos e anos. Tudo bem, aí começamos a diminuir e depois que começamos a observar que ele falava que quando ele comia arroz, dava um baita pico, né? No almoço. E o macarrão dá um pico menor, porém ele falou que tinha fome com uma frequência maior, né? Então já logo, né, tinha uma vontade de comer. O que a gente começou a observar? Então você vai fazer o seguinte, você vai comer o arroz mais nas refeições no almoço, né? Pelo menos você tem uma movimentação aí, né, durante o dia. E à noite você vai comer o macarrão que vai baixar a sua glicose e se você tiver fome, você está dormindo. Mas diminuiu assim a média da glicose absurdamente, né? Super mais saudável e aí conseguiu o quê? Perder gordura ainda. Então isso é fundamental, né? Fantástico, né? Aí a gente começa a ver a composição corporal, né? Então ele fazia somente a corrida, começou a perder gordura, porque diminuiu essa ingesta que ele achava que tinha que ter e aí conseguiu perder gordura. Muito interessante. Vou fazer só uma pequena publicidade do IEDA, do que fazemos na IEDA nessa linha. O que criamos na IEDA é baseado no conhecimento dos melhores profissionais que usam esses dados, que aprenderam por muito tempo desses dados, e o que fazemos é justamente tentar levar todo esse conhecimento para o resto do mundo. Então, basicamente, a partir de monitoramento, tanto da rotina da pessoa, então dieta, exercício físico, sono, todo em sistema de coleta de dados muito automatizado. Isso integrado aos dados de glicemia, dados de bioimpedância e outros dados que agora vamos falar, que fizemos, treinamos uma IA para cada usuário, que justamente o que gera são recomendações que interpretam os dados desse usuário, porque podemos ter dados, mas sem uma boa interpretação de um profissional não conseguimos fazer nada. O que tentamos fazer é justamente potenciar essa interpretação para que esses dados sejam convertidos em inteligência e poder tomar decisões que sejam basadas em dados e sejam geradas desde o autoconhecimento desse usuário, dessa pessoa, e não o que falamos muitas vezes já hoje, mas deixar de achismos e basar todas as nossas ações em dados, que estamos no momento da saúde hoje de poder fazer isso e temos que aproveitar. E por último, estamos fazendo isso tanto para pessoas na clínica, mas também para pessoas em performance. Poder falar para uma pessoa, se você, basado nos seus dados de monitoramento, o algoritmo interpreta que para você vai ser muito bom tomar uma palatinose uma hora antes deste treino, mas talvez para seu irmão mesmo, que tem mesma genética, etc., para seu irmão, sua irmã, seja um pão com dulce de leite. Então, isso é a medicina de hoje, a saúde de hoje, a nutrição de hoje, e é o momento de aproveitar. Vamos passar a um último tema, para respeitar o horário. Acho que só rapidamente aqui, na verdade, assim, as pessoas que estão escutando, e eu falo assim, mas essas substituições, vocês dois têm experiência nisso, né? Certo. Então, acho que o IEDA veio justamente para isso, né? Então, toda essa experiência, toda essa expertise, agora a gente tem a inteligência artificial que é o IEDA. Então, essas substituições, essas coisas que nós fizemos na prática, hoje o IEDA faz isso. Então, eu já fazia isso, o Douglas fazia isso manualmente, o exercício e o monitoramento. Hoje você está tudo focado, né, num único centro, aí no IEDA. Então, é a cereja do bolo que eu ia deixar para o final, mas você já falou, né? Mas assim, então se você não tem tanto conhecimento, o IEDA vai te dar essa resposta para você, vai conseguir entender qual é como que está esse metabolismo, como está essa variação. Então, é fantástico por causa disso. Então, essas orientações, né, o próprio IEDA dá, né? Tira esse mel aqui, coloca, né, uma pasta de amendoim,
tira esse, né? Então ele faz essas orientações, né? Que é fantásticas, né? E funcionam, Perfeito. Eu acho assim, ó, se eu posso complementar o professor, Fernando, sem passar por cima dos temas. Mas assim, hoje ali na MV, ali na Bela Sintra com o Diogo, né? Que é meu amigo hoje, a gente tem um trabalho muito interessante ali juntos na MV. E nós trabalhamos com muitas mulheres pré-cirurgia plástica e pós-cirurgia plástica. E pacientes desejam ganhar massa muscular, perder gordura, envelhecimento saudável, né, qualidade de vida, tudo aquilo. Hoje ali no MV, nós utilizamos o IEDA, utilizamos alguma ferramenta inteligente, como anéis, relógio, utilizamos o monitoramento de glicose, né, que é a necessidade para a gente observar isso, e a calorimetria indireta, trazendo todo um contexto onde que a gente consegue observar a resposta metabólica desse indivíduo e direcionar ele de uma forma muito melhor. Como o professor falou, nós somos instruídos porque estudamos muito, né, na verdade, como você falou, né, mas vocês têm conhecimento. Só que o IEDA em si, ele pega esse conhecimento e ele consegue transbordar para o médico de uma forma completamente diferente do que ele olhar simplesmente o treino de glicose e muitas vezes não entender o que ele está vendo, né? Porque parece uma coisa simples que a medicina traz. Ah, não, todo médico entende, mas não é assim. Não é assim. E o IEDA, eu acho que isso que eu observei, que ele consegue jogar essa interpretação de uma forma muito mais fácil para a clínica conseguir saber se aquele modelo diaterápico realmente está influenciando o metabolismo de forma positiva do paciente. Exacto. Hoy como enxergamos o IEDA pelos próximos vários anos é justamente ser uma ferramenta de aumentar a eficiência de nossa prática clínica, de poder, em vez de ter que fazer à mão, o que uma máquina, um algoritmo consegue fazer, que faça o algoritmo. Perfeito. Mas isso nunca vai reemplazar todo o que estamos falando e a importância do acompanhamento profissional, né? Então é justamente uma ferramenta pro profissional. E isso é algo que para nós sempre foi muito importante e vai continuar sendo pelos próximos anos, no sentido de que é uma colaboração, né? Em saúde, para gerar impacto, você tem que colaborar. Isso é como nós enxergamos o IEDA e achamos que esse é como nós estamos tentando nos posicionar. Mas algo muito interessante que o Douglas trouxe, acabou de trazer, sem querer, acho, é o seguinte, como uma breve introdução ao tema. Sabemos que os picos glicêmicos elevados por muito tempo é um mecanismo muito conhecido e validado de ganho de gordura corporal. Tem pessoas com sobrepeso, obesas, que claramente estão metabolicamente não reguladas, que você coloca a IEDA e vê que sua glicemia quase que não se altera. Vou fazer uma pergunta difícil, mas o que podemos fazer para ajudar essas pessoas a emagrecer de forma saudável? Quer dizer, de novo, perder gordura e ganhar massa magra. Eu vou falar da nutrição, professor, que o senhor pode complementar. Primeiro assim, ó, não existe aquele paciente que a gente chega, a gente fala assim, o gordinho saudável, o paciente obeso saudável. O paciente obeso, ele tem uma síndrome metabólica instalada, ele vai ter um abdômen mais globuloso, ele vai ter uma alteração glicídica de insulina, triacilglicerol, colesterol, todo o perfil que gera uma alteração crônica nesse metabolismo. E eu acho que a ferramenta que eu tinha anteriormente, né, não trazendo o Libre ou trazendo, né, o monitoramento de glicose contínuo, observando que nós não tínhamos o IEDA, observando essas curvas, né, e tentando compreender isso, é mais a calorimetria. Então a calorimetria ela sempre traz qual que é a relação de flexibilidade desse indivíduo. Se ele tem uma verdadeira flexibilidade, uma falsa flexibilidade, ou ele é flexível ou inflexível. E o que nós reparamos? Que a maioria desses pacientes... Douglas, desculpa. Não, imagina. Dá para explicar o que é a flexibilidade metabólica? Flexibilidade ou inflexibilidade metabólica é a capacidade que todos nós temos de usar gordura e carboidrato em repouso em certos percentuais. Um paciente flexível é aquele que tem um RQ que seja de 0,8 até 0,86 pela literatura, e acima de 0,86, esse RQ ele se demonstra um paciente inflexível. Se eu falo em percentuais, ele utiliza 50% acima de gordura, ele é um paciente flexível, 50% abaixo, acima de carboidrato, ele é um paciente inflexível, e vice-versa.
Então, quando eu falo de flexibilidade ou inflexibilidade metabólica, é a capacidade do individual em repouso de estar utilizando muito mais gordura como substrato primário do que propriamente carboidrato. E o que isso influencia no emagrecimento? É a resposta do timing que você tem do uso dos substratos pertinentes para facilitar esse processo ou não. E nós temos o link, é claro, agora com o monitoramento de glicose. E tentamos entender essa relação entre o monitoramento de glicose e a calorimetria e saber dessa falsa ou verdadeira flexibilidade metabólica se existe uma resposta envolvendo a obesidade ou o emagrecimento. É muito louco. Só para complementar, né? As pessoas não estão muito habituadas, né, com essa nossa linguagem. Mas assim, a gente vê que quando a gente, né, é o que eu já falei em outros momentos, né? Em que momento a gente perde peso, né? É dormindo, né, na troca respiratória, né? Então o RQ, né, a razão de troca respiratória, o quanto que você inspira de oxigênio e você exala de CO2. Então, por aí ele faz um cálculo que, por exemplo, o uso do ácido palmítico, que é a gordura, né, com oxigênio, você vai ter uma quebra, tá? Então a gente chega lá de 0,8, né? Então faz a continha lá 0,8. E a glicose, né, o C6, você vai chegar no 1. Então, quando você está utilizando mais glicose como fonte energética, o R mais próximo a 1, o R mais alto, você acaba não conseguindo perder peso, né? Que o seu metabolismo está consumindo muito mais carboidrato em repouso do que gordura. Então, você não consegue perder peso. Então, essa inflexibilidade é justamente isso. É você tentar utilizar o quê? Gordura como fonte energética em repouso. Aí você perde peso. É a taxa metabólica também. Uma taxa metabólica mais acelerada, você gasta mais energia dormindo, né? Então, seu R, né, fica mais baixo, mas necessariamente você consome gordura como fonte energética. Né? Vocês devem conhecer aquele magrinho, né? Come e nunca engorda, né? Então, não é só um cara ruim, ele tem um metabolismo acelerado, ele tem um RQ, né, baixo, né? Ele tem uma flexibilidade metabólica, então ele não consegue ganhar peso porque ele, né, consome muito. E aquele mais obeso, ele não come nada, não sei o quê, e não consegue perder peso. Por quê? Porque ele utiliza em repouso, né, a glicose, né? O R dele é muito alto. Então, isso que a gente tem que modificar. E a gente está começando a observar isso com a glicose e tentando fazer essa troca, essa mudança, através da calorimetria, através da taxa metabólica, glicose. A gente vê que é um negócio muito complexo, tanto que nós estamos fazendo a tese de mestrado do Douglas justamente sobre isso, para a gente ter um artigo publicado, a gente provar, está aqui, ó. Né? Então, a gente tem muito conhecimento, mas a gente precisa comprovar isso. Seu complemento, William, assim, ó, eu acho que quando a gente fala de flexibilidade metabólica, se existe uma forma de melhorar essa flexibilidade, tem várias estratégias nutricionais, né, que a literatura traz. Eu acho que a gente tentar melhorar o RQ de alguma forma, ou quantidade física, com dietoterapia, tem várias manobras diferentes, né? Você reduzir carboidrato, aumentar em outros momentos, fazer ciclagem de carboidrato, jejum intermitente, dieta cetogênica, low carb, né? Se quem está escutando, né, quer entender um pouco melhor disso, existe uma forma de melhorar essa flexibilidade. E a flexibilidade é uma condição. Né? Ela não é algo que parece que a gente está falando aqui, a pessoa não entende, nossa, eu sou inflexível de forma metabólica, então agora eu não tenho mais resultado, porque eu sou inflexível. Não funciona assim, é uma condição momentânea. Como o William falou, quanto mais próximo de 1, mais carboidrato vai estar sendo uso. O William explicou de uma forma muito mais simples que eu, me ajudou muito. Então assim, enquanto mais próximo de 0,8, mais gordura esse indivíduo vai estar usando. E isso pode ser alterado com dietoterapia, com dieta, com treino específico e pode melhorar de uma forma muito significativa em curto espaço de tempo. Se as pessoas perguntam assim, tem como melhorar essa flexibilidade num curto espaço de tempo? Sim. Tem pacientes meus que melhoram de uma semana para outra. Nossa, Douglas, de uma semana para outra, sim. Isso é individualidade. Como tem pacientes que demoram 6 meses, cara. Né? É aí que vai depender como que você está observando isso e tratando da forma mais coerente possível. E aí que eu trago. O IEDA, monitoramento de glicose contínuo, todas essas ferramentas, elas são viáveis para a gente conseguir esse tipo de resposta. Clarísimo. Y por más que para todos nos, o público leigo, acho, de meu lado, não de seu lado, para nós, vocês são mágicos que conseguem fazer isso. Acho que todo isso está no conhecimento e nos dados e como interpretar esses dados de boa maneira para poder fazer isso. E o que falamos no começo, hoje a saúde, o que nós vemos é que não é mais algo fixo, sino que é algo dinâmico. Você consegue monitorear e fazer ações basadas em seus próprios dados
basados no conhecimento mais seus dados para justamente gerar esse impacto. É exatamente isso, né? Hoje a gente está, como eu falei no início, a gente está visualizando, então, se você está vendo algo diferente, você tem que tomar alguma conduta, não dá para deixar quieto, né? Então, você vê uma hipertensão, você vai entrar com medicamento para baixar essa hipertensão. Você vê uma hiperglicemia, você vai entrar com medicamento. Então, hoje nós estamos enxergando, então tem que ser mudada a conduta, não dá para ficar a mesma coisa. Certo. Entendeu? Então, a gente tem que ter, né? E essa visão do IEDA, de ajudar né, as pessoas que não têm tanto conhecimento, né? De você conseguir utilizar um equipamento que vai te ajudar. Hoje todo mundo utiliza a inteligência artificial. Quer escrever uma frase mais bonita? Entra no GPT, para fazer uma frase mais bonita, né? Então imagine com uma inteligência artificial mostrando aonde que está o erro, onde que a gente pode melhorar. E mais ainda, né? O IEDA ainda junta com a parte, né, da microbiota, né? Com a parte, né, com os relógios, pega tudo, né? Então acho que é muito completo isso. Acho que é fundamental para a gente, né? É uma ferramenta que facilitou demais, né? A gente que sempre trabalhou com isso, então vai facilitar muito a interpretação dos dados que você falou. Né? Eu acho assim, só para eu complementar, William, quando a gente fala do monitoramento de glicose contínuo ou do IEDA, da flexibilidade, um grupo que eu venho trabalhando bastante também com a minha amiga Loreta são mulheres em menopausa. Né, eu falei da pesquisa que a Loreta, que o Vilmar, né, eles estão fazendo agora e tentando entender a resposta com os pallets de hormônio. E o que nós observamos? Que como essas mulheres em menopausa têm aumento de gordura visceral, uma pior resistência à insulina, né, alteração pela queda do estrogênio em si, que vai acontecendo, né, dependendo se é uma menopausa, essa menopausa é recente ou é uma menopausa mais tardia, ou está em sintomas climatério, ou perimenopausa, ou menopausa ou pós-menopausa. O que nós estamos observando? Que a flexibilidade ou inflexibilidade metabólica, ela realmente importa para nós compreendermos o estado que essa mulher está naquele momento e a resposta que a gente consegue ter com alterações específicas dietéticas. Então, assim, não é simplesmente uma dieta de restrição calórica, como todo mundo fala, é simplesmente restringir, vamos comer menos. Comer menos, muitas vezes, não é a solução para você sanar, muitas vezes, a resposta metabólica que aquela mulher ou aquele indivíduo que está com essa relação vem sentindo, ou vem tendo dificuldade na perda de peso. Então, acho que o IEDA, ele entra bem aí para a gente trabalhar com diversos públicos diferentes. Não é só o wellness, né, como a gente conversou agora aqui, ou o atleta, ou o obeso, mas sim uma mulher que muitas vezes tem uma resistência à insulina, uma alteração de gordura visceral e muitas vezes restringe. Por quê? Porque ela acha simplesmente, eu tenho que comer menos. E quando come menos, o que ela tem de resposta? Não tem perda de peso, tem platô. E com o IEDA, com calorimetria, o monitoramento de glicose, a gente consegue observar isso e atingir bem ali na ferida e consegue resultados incríveis. Os resultados são incríveis. Isso é o importante. E algo interessante, já volto ao tema da menopausa, mas algo interessante que falou William há 2 minutos atrás é ter essa inteligência artificial, mas treinada especificamente no seu próprio monitoramento, é a diferença. En cuanto a diferentes nichos da população que se beneficiam das ferramentas que a IEDA está criando, por exemplo, tem muitos. Tem pessoas buscando emagrecer, pessoas na menopausa, mulheres em menopausa, atletas, já sejam de elite ou amadores, etc. Vamos fazer um podcast para falar especificamente daqui para frente sobre menopausa. Então, esse tema acho que vamos aprofundar muito, porque é uma dor realmente enorme. E hoje temos as ferramentas para ajudar a essas pessoas. E são coisas muito simples na prática, mas que o análisis de dados justamente abre nossos olhos para poder fazer essas coisas e os resultados são incríveis. Para finalizar, chegamos à última parte desta conversa que está sendo incrível, mas temos que respeitar o tempo. Infelizmente, poderíamos ficar falando, acho que 3 horas. Vamos fazer um formato de ping-pong. Eu faço uma pergunta, responde um, responde outro, assim como para encerrar. Acham bem? Ótimo, vai lá. Vamos aí. William, um mito sobre exercício. Nossa Senhora. Um mito, William. Vai, seleciona o melhor. Um mito sobre exercício.
O básico, né? Que é a caminhada emagrece, né? Então, hoje em dia, a gente pensa justamente isso, né? Hoje, a grande vantagem, né? Hoje, na verdade, assim, todo mundo fala do ganho de massa muscular, é fundamental. Então, você quer emagrecer, precisa ganhar massa muscular. E também para controle glicêmico, né? Tudo, né? Hoje a gente coloca a massa... Eu sempre defendi a massa muscular há anos. Desde que eu me formei na faculdade, eu sempre defendi a massa muscular. E agora todo mundo fala de massa muscular, mas a gente precisa tomar um cuidado também. Porque todo mundo fala assim, você precisa ganhar massa muscular. É muito fácil ganhar massa muscular, né? Então a pessoa vai lá, ganha massa muscular. Poxa, e as pessoas não sabem nem como ganhar massa muscular. Então, é fundamental isso. Douglas, uma verdade pouco falada sobre nutrição. Comer a sua necessidade é o básico que você precisa para emagrecer. Essa, para mim, é a verdade que menos é falada sobre nutrição. Que as pessoas sempre falam em comer mais ou comer menos. Mas não falam que o básico, o necessário, é o que te emagrece. Perfeito. Incrível. William, erro comum na interpretação de dados de saúde. Um erro comum, né? Eu acho que é... Poxa, é difícil essa pergunta, hein? Ou talvez a não interpretação de dados de saúde. Poderia ser. Hoje, né, eu acho que a gente vê, né, em relação à tecnologia, a gente tem muita tecnologia, né? Então, para medir uma frequência cardíaca, para medir a pressão arterial, para medir a glicose, hoje é você utilizar, né? A tecnologia hoje está ao seu favor, né? Então, acho que é mais isso, utilizar a tecnologia para a sua saúde. Acho que é fundamental, não dá para a gente fugir mais sobre isso, né? Certo. Claríssimo. Douglas, se a pessoa que está ouvindo pudesse mudar apenas 3 coisas a partir de amanhã para melhorar saúde e performance, o que você recomendaria? 3 coisas. Primeiro, escute o seu corpo. O profissional que te está auxiliando, ele vai pegar o conhecimento dele e vai passar o que ele sabe para melhorar você. Mas é você que é o paciente, você que é o indivíduo. Então, escute o seu corpo. Segundo, não existe comida, alimentos bons e alimentos ruins. Existe aquilo que é bom para você. E terceiro ponto, comece a fazer atividade física. Porque a atividade física eu acho que é o maior diferencial no emagrecimento. Hoje em dia, eu acho que as pessoas, a gente sabe que o alicerce da atividade física já está bem aí, né, dentro do mercado, todo mundo sabe disso, mas tem poucas pessoas que realmente colocam isso em prática, como aquela relação de você fazer horas de atividade física, que são as recomendações que nós temos, né, e as pessoas não fazem isso. Hoje nós temos mais pessoas sedentárias do que ativas, infelizmente. Claríssimo. Hoje ficou claro que saúde e performance não são sobre fórmulas prontas. São sobre entender o próprio corpo, usar ciência, usar dados e tomar decisões melhores todos os dias. Agradeço muito ao professor William Komatsu, ao professor Douglas Barão, por essa conversa tão rica que acho que excediu as nossas expectativas ainda. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que treina, se cuida ou quer entender melhor como o corpo funciona. Até o próximo episódio do podcast da IEDA.